Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Quero, nessa tarde, com muita alegria, saudar a todos vocês, aos irmãos, às irmãs aqui presentes, dizer que vocês são muito bem-vindos para essa consulta 2010 da Fraternidade Teológica Latino-Americana, Setor Brasil. É uma consulta que tem sido tecida com muito carinho e com muito temor diante de Deus. E eu iniciei lendo esse versículo de Ezequiel porque é um versículo que é extremamente desafiador para a minha vida, porque fala de um rapaz que no auge de sua juventude foi arrancado à força de sua terra, foi levado para uma terra distante, viveu exílio, viveu as dores, as tensões, as preocupações, as crises de identidade inclusive, estando num lugar distante que era o seu, com um povo que não era o seu, ou os que estavam ali eram todos escravizados. E no meio de toda essa crise, ele tem um encontro com Deus, depois de 5 anos de um silêncio total dos céus. Um dia, os céus se abrem, e esse rapaz tem um encontro com Deus. Deus fala com ele, depois de todo o silêncio. Eu acho que esse versículo ele tem muito a ver com a caminhada da FTL no Brasil, com os desafios que estão sobre todos nós nos dias em que vivemos. Dias de profunda esperança, de profunda desesperança, de muita crise, inclusive crise de identidade, não é verdade? Só que quando eu olho para esse texto ele me fala alguma coisa muito sério. Ele fala que Ezequiel, nesse momento em que Deus falou com ele, em que ele viveu naquele momento aquela crise, em que ele foi chamado, foi vocacionado, e logo depois, nos próximos capítulos, você vê a missão que Ezequiel recebe, uma missão que se deu no meio de muita crise. Algumas coisas me marcam nesse texto. São os 2 eixos no qual essa revelação divina ela é trazida para a vida desse rapaz. O primeiro eixo é o eixo da visão humana. Ezequiel é chamado e vocacionado por Deus para realizar aquele ministério tão importante e difícil. Mas Ezequiel ele tem uma visão muito clara do ambiente, do contexto em que ele está vivendo. Momento de crise, e Ezequiel entende essa crise. É importante termos uma visão, um eixo da visão humana presente em nosso ministério, se queremos verdadeiramente cumprir com o chamado e com a vocação que Deus tem trazido a nós. Mas há um segundo eixo, que é o eixo da visão divina. Os céus se abrem, e apesar de todo o silêncio que imperava até então, Deus fala. Nós precisamos muito, queridos, nesses dias aqui dessa conferência da Fraternidade Teológica, estarmos atentos a esses 2 eixos, o eixo da visão humana, porque a visão humana, sem a visão divina, ela tende a se tornar extremamente pessimista. E não são poucos os teólogos pessimistas que têm trabalhado nos dias de hoje, têm feito a sua teologia a partir do pessimismo. E para lidar com esse pessimismo, às vezes precisam mudar até o caráter de Deus. E nós vemos também que é importante ter a visão divina, porque a visão divina, sem a visão humana, ela tende a se tornar uma visão profundamente triunfalista. E também temos visto nos dias de hoje muita gente que prega um evangelho que ignora o seu contexto. Então nós temos sido chamados por Deus a esses dias aqui
no Rio de Janeiro, a pensarmos o tema dessa consulta, extremamente desafiador, que fala sobre a caminhada da missão integral, desde o seu berço, do seu nascedouro na Fraternidade Teológica Latino-Americana, na América Latina, passando por 74 em Lausanne, e depois os desdobramentos no Brasil, os desdobramentos em várias partes do mundo. E agora, analisarmos tudo isso com muito temor e tremor diante de Deus, a partir desses dois eixos da visão. Para aqueles que conhecem pouco da Fraternidade Teológica Latino-Americana, eu quero dizer a vocês que a FTL nasceu em 1969, em Bogotá, na Colômbia, e ela tem por propostas promover espaços para reflexão teológica contextualizada a partir do cenário bonito, colorido, mas também muito sofrido e desgastado da América Latina. A Fraternidade Teológica Latino-Americana tem como uma de suas marcas principalmente a fraternidade e o diálogo com a palavra de Deus, marcados pela diversidade do povo evangélico e também pelo compromisso com o reino de Deus e sua expressão na vida e na missão da igreja latino-americana. Talvez alguns se assustem com o que eu vou dizer agora, mas a Fraternidade Teológica Latino-Americana não é uma fraternidade primeiramente de teólogos. É uma fraternidade multidisciplinar. E por mais que pareça conter um viés acadêmico, ela está aberta para o povo de Deus em geral. Foi assim que ela surgiu. E foi assim que ela se deu na caminhada dos tempos. Nós estamos aqui depois de um ano de preparativos. Na última assembleia da FTL, e isso acontecido em maio de 2009, foi escolhida ali, naquela assembleia, a cidade do Rio de Janeiro para receber essa consulta. Também foi designado um tema, embalado pela necessária reflexão da missão integral na atualidade e a reboque, por que não, dos preparativos para Lausanne 3, na cidade do Cabo, em outubro desse ano. A FTL, ela vive um momento muito interessante. Ela vive, nesses dias, a retomada de antigos núcleos, como o núcleo de São Paulo, o núcleo de Curitiba, o núcleo de Campinas e alguns outros que vêm surgindo. A possibilidade de surgimento também de núcleos em outras partes, como o norte do Brasil. E a vontade do povo de se reunir e participar de uma reflexão coletiva e integrada. Nós sabemos muito bem que andorinha sozinha não faz verão, vozes solitárias não ecoam. E a igreja brasileira, ela tem visto e presenciado muito disso nos nossos tempos. Agora, eu quero lembrar a vocês que reunir a família é muito bom, mesmo à guisa de alguns possíveis desentendimentos familiares que surgem entre irmãos que há muito não se abraçam, não se beijam, não conversam, por estarem em caminhos um tanto diferentes. A consulta 2010 tem tido esse significado prazeroso para nós da diretoria da FTL. É a família que se reúne. Aqui nós teremos alguns, e temos alguns já, irmãos mais velhos da FTL. Aqueles que escreveram a história da FTL e ainda continuam fazendo a história da FTL. Como o Robson Cavalcante, o Valdir Esternagio, o Keio Assa e tantos outros que estão entre nós. Mas aqui também se reúnem os irmãos caçulas, aqueles jovens que estão sonhando com o reino de Deus e trabalhando e orando e vivendo em prol dele. Temos aqui lideranças de vários fóruns, inclusive o próprio Fórum Jovem de Missão Integral. E temos aqui também os irmãos do meio, a família numerosa, como algumas famílias nordestinas. O meu pai é nordestino, né? Tanto filho que nunca vi daquele tanto, né? Nós temos os do meio, os irmãos do meio. E dentre esses do meio, aqueles irmãos que viveram no limbo da reflexão teológica no Brasil.
Aqueles que ficaram a ver navios quando a Fraternidade Teológica perdeu o seu vigor nacional nas décadas, principalmente de 90 e a primeira década desse novo século. Se não fosse o vigor e a labuta incansável dos núcleos do Nordeste, provavelmente a história seria outra. E aqui não posso deixar de trazer uma palavra de agradecimento aos incansáveis irmãos do Nordeste, principalmente a liderança do Orivaldo Júnior e do Marcos Monteiro, que levaram adiante esse trabalho. O certo é que estamos aqui nesses dias, louvado seja Deus por isso, vivendo dias de enormes desafios, desafios de apoiar os novos núcleos que estão surgindo, fortalecer os núcleos existentes, receber os muitos interessados que têm procurado, alguns de nós, interessados em se tornarem caminhantes com a FTL. Tudo indica que estamos vivendo por um novo momento de expansão da FTL Brasil. Mas a agenda não para aí. A FTL tem por desafios organizar a secretaria, as questões burocráticas que precisam ser colocadas em dias, organizar as questões financeiras, precisa também sistematizar e organizar as produções dos núcleos e disponibilizar essas produções através de meios que comuniquem à igreja brasileira o que a FTL tem produzido. Antigamente era feito isso através dos boletins teológicos. Hoje é possível que precisamos pensar outros formatos, revista eletrônica, site, manter ainda algum impresso, não sabemos ao certo. O certo é que a diretoria tem conversado e se empenhado nisso. E eu quero, por último, agradecer muito a alguns irmãos e irmãs que têm trabalhado para que essa consulta aconteça. E que tem surpreendido, viu? A nossa primeira reunião, nós ousamos em pensar em 100 participantes da consulta. 100 pessoas, vindas de diferentes lugares do Brasil. Nós até agora já temos mais de 250. E é provável que alguns outros ainda chegarão. Óbvio, evidente, é claro que há interesse de Deus no meio disso tudo. A diretoria, ela não se empenhou tanto assim na divulgação. Mas a coisa aconteceu e tem repercutido. E nós estamos muito felizes por tudo isso. Queremos agradecer à Catedral Presbiteriana, ao reverendo Guilhermino, aos pastores, aos líderes, à liderança dessa igreja, aos funcionários dessa igreja, que se abriram para nos receber quando algumas portas estavam muito fechadas. Quero agradecer também à equipe da FTL, do Núcleo Rio de Janeiro, esses irmãos e irmãs que são valentes guerreiros e que se empenharam muito para que tudo isso acontecesse. Quero agradecer à liderança do Clemir, que coordena o Núcleo do Rio, a sua extrema dedicação e zelo na organização desse evento aqui no Rio. Agradecer muito de coração ao Wilson Costa, o secretário executivo atual da FTL, que assumiu esse cargo, essa função, e imediatamente já se doou quase que integralmente, mesmo não recebendo financeiramente para tal, mas se doou quase que integralmente na organização desse evento. Quero também agradecer aos demais irmãos da diretoria, aos irmãos e irmãs preletores, músicos que aceitaram dividir conosco essa responsabilidade. Bem, irmãos, o desejo do coração é que os céus se abram diante de nós. É que saiamos daqui movidos por esperança, por desafios e por anseios. Que essa consulta da FTL possa nos desafiar